superior a 12 meses. Então, como que isso funcionaria, né? Se eu tenho um financiamento com uma corretora ou com uma incorporadora, eu tenho que ter ali em mente que a minha parcela ela tem que se manter fixa durante o ano, né? Ou seja, se eu pago ali primeira parcela R$600, eu tenho que pagar R$600 até 12 meses. Aí sim vai sofrer a correção pelo índice previsto no contrato. Após 12 meses, vai ser feita a correção e eu vou ficar com a parcela fixa por mais 12 meses. Mas a gente vê isso na prática? Hein, doutor Ronan? Na verdade, a gente tem que analisar também uma coisa que é muito interessante, gente. Poucas pessoas estão debatendo na justiça, né? Em relação a bancos, você já viu um contingente, né, doutora Roseli, doutor Israel, um contingente, Silene, muito pequeno que entra com as ações. Quanto a construtoras, é mais ainda. E é interessante, se você começar a elencar o tipo de ações que tem, né, as demandas correlacionadas à questão do direito imobiliário, do financiamento imobiliário, nós temos, quer ver? Nós temos em relação a bancos, eu vou falar bancos e construtoras também, que está no mesmo rol. Você tem ação revisional, mas não é só ação revisional. A doutora Roseli falou uma coisa muito interessante do PCR, né, do Plano de Comprometimento de Renda, né, que existe uma lei federal, né, doutora, que é de 2003, que a renda tem que ser, acho que é no máximo 30% que ganha a pessoa. O que acontece muito nesses contratos, vou te dar aqui um exemplo muito claro, doutor Israel, a pessoa tem um casal, isso acontece muito, já aconteceu no meu escritório, tem um casal que faz um financiamento, junto à Caixa, né, vamos falar aqui agora em relação a um pouquinho de banco. O que acontece? Aí o casal tem um divórcio e assume só, quem fica assumindo só a prestação do financiamento é do casal, né? A mulher ou a esposa, enfim, né? Só que a renda dele caiu, pelo fato que houve divórcio, caiu, e ele continua pagando. Então, de repente, você faz o cálculo, no cálculo, doutora Roseli, digamos que ele ganha 5 mil, e a prestação dele é 3 mil, então está superior a 30%. Ele tem esse tipo de ação, que é uma ação escondida, que ninguém conhece, chama PCR, Plano de Comprometimento de Renda. Outra ação também ligada, que também serve em relação à questão das construtoras, não só a questão da capitalização, objetivando, evidentemente, tirar do contrato os juros capitalizados, nós temos a ação da Lei 9.514/97. Se você reparar, esses contratos de financiamento, seja junto a bancos, a construtoras, sempre tem a Lei 9.514/97, cuja lei está sendo discutida no STF, e é bem provável que essa lei vai cair, uma vez que ela não confere na via administrativa, ela não tem o devido processo legal, né? A pessoa perde o imóvel sem o direito da ampla defesa, da defesa. Você perde o processo sem nada, não há processo. Então essa lei deve cair. Então, você tem essa lei 9.514/97, você tem a ação anulatória, você pode pedir o controle de fuso, o juiz declarar que a lei é incondicional, você pode pedir para suspender a execução até que seja julgada pelo Supremo o julgamento desse recurso extraordinário. Você tem a outra ação do distrato, uma medida jurídica que poucos conhecem, doutora Eucilene. A pessoa paga lá 10 anos, né? De repente o banco recebe o imóvel tem um valor, né, doutora? De repente que o imóvel valorizou, vale 100 mil, 200, 300 mil, mais as parcelas que o consumidor pagou ao longo do contrato, aí você soma o valor que ele pagou mais o valor do imóvel, supera o valor financiado. E a pessoa não recebe nada na via administrativa. O que acontece muito em consórcio, né? Consórcio tem a garantia da devolução, mas no financiamento não, e está errado. E se você olha o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, a Lei Federal 8078/90, fala da devolução, em nome do princípio que vier do enriquecimento sem causa. E as pessoas se entregam e muitas vezes ficam devendo as construtoras e os bancos ainda. Eles continuam cobrando. Eu falo banco construtora porque o modus operandi é o mesmo. Eles continuam cobrando. E está errado. Se eu tenho um imóvel que vale 200 mil, o meu financiamento foi 150. Peraí, eu tenho 200 mil, eu perdi o imóvel. Entreguei o imóvel tem um valor de venda e tem as parcelas que foram quitadas ao longo do financiamento. Então você tem a ação de extrato, você tem a ação, essa que eu falei, da anulatória da Lei 9.514, você tem a ação do PCR, você tem a ação também da Covid hoje, nós não podemos esquecer que muitas pessoas hoje estão tendo dificuldade, estão ficando inadimplentes em função da pandemia, em função da Covid-19, em função da força maior. Então, há um conjunto, há um combo de ações que você como advogado, pode acionar a justiça, tentando, evidentemente, garantir, né, para que seu cliente não perca o imóvel. Correto?
Doutor Ronan, o senhor falou aí um ponto muito importante da questão do distrato. Normalmente, qualquer tipo de distrato, e foi muito bem colocado o exemplo aí quando se colocou de consórcio, né? Consórcio é um mito, aliás, em via administrativa as pessoas não conseguem resolver nada. Financiamento de imóvel, muito difícil também a pessoa conseguir resolver em via administrativa. Tem realmente toda essa questão que às vezes você se planeja e a vida não ocorre conforme o planejamento. Há muitos imprevistos que acontecem aí no percurso, na caminhada. E nessa situação, o brasileiro ele tende muito a deixar para lá. Isso é um comportamento que o senhor observa bastante, que a Roseli observa, já que ela trabalha com a questão de imposto de renda, a pessoa está pagando um imóvel, de repente ela não tem condições de pagar aquele imóvel, continuar pagando, aquele valor que ela já pagou, ela tende a deixar para lá, eu não vou brigar, não vou me dispor, eu não vou pagar mais advogado, porque eu vou ter mais custos, vou ter mais despesa, isso não vai dar em nada. Existe muito essas crenças, não é isso? Eu concordo com você, até você colocou um ponto muito importante, por isso que os bancos, as consultoras, elas ganham muito dinheiro, aqui que eu sempre estou falando, né? Sempre cito essa teoria, que é muito presente em relação às demandas bancárias, eu também vou incluir as consultoras, né? A relação da teoria do dano eficiente. Lesam milhões de pessoas. Aqueles que vão entrar na justiça são gato pingado, é um ou outro, né? Você tem uma ideia, faz uma pesquisa, eu lembro um tempo atrás, doutora Eucilene, que isso saiu na rádio CBN, doutor Israel, doutora Roseli, isso saiu na rádio CBN, a cada um segundo eram formados 6 novos contratos bancários. 6 novos contratos bancários a cada segundo. O número de pessoas que buscam, não estou falando em construtora não, tá? Construtora é um número bem menor que em relação ao banco. Mas em relação a bancos, apenas 1%, se é que é 1%, buscam a intervenção da justiça. Então, o que acontece? Se eu tenho uma política de má-fé, eu sou dono de uma construtora, eu sei que as pessoas, poucos vão recorrer na justiça. E quando reconhece a devolução do dinheiro, eles dão valores ínfimos, valores pequenos. Tem gente que entra na justiça porque o valor que foi repassado foi pequeno. Então, o que eu faço? A pessoa fica inadimplente, eu tomo o imóvel da pessoa, porque é fácil tomar o imóvel, é só alegar na justiça que a pessoa está inadimplente, acabou. E não reconheço o artigo 53. Nesse universo de pessoas, um ou outro que vai buscar na justiça o valor. Ou uma grande maioria vai deixar de fazer cobrar esse valor, nem sabe se tem esse direito, nem reconhece o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre a questão da devolução. O artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor é bastante claro. Ou seja, nós temos uma lei, já está 90, né? Nós estamos em... São 31 anos, né? São 31 anos que nós temos o Código de Defesa do Consumidor que ninguém faz nada. O artigo 53 fala do distrato, no caso. Então, é uma cultura no nosso Brasil o consumidor achar que tanto o banco, a construtora, porque representa uma grande potência econômica, eu devo estar errado mesmo. Então, não deixa, a pessoa paga lá 20 anos, 25 anos, perde o imóvel, pagou durante... E aquele valor que pagou fica por isso mesmo? Aí você faz uma pesquisa das pessoas que acionam a justiça, que buscam a intervenção da justiça, não chegam a 1%. Por isso que eles trabalham em cima da teoria do dano eficiente. Por isso, doutor Israel, doutora Roseli e Eucilene, quando você entra com uma ação da justiça, é muito fácil você chegar a uma negociação porque você está naquele rol de poucas pessoas que acionaram. Então esse aqui é gato pingado. Agora, não é uma reclamação em massa, muito pelo contrário, é uma reclamação anêmica, né? Poucas pessoas recorrem. Então é muito comum isso. Quer ver? A doutora Roseli colocou aí, as consultoras não podem cobrar juros capitalizados, né, doutora? Exatamente. Porque não pertence ao sistema financeiro personal. O pessoal vai mudar a ideia? Vai mudar o pensamento das pessoas? Eles vão continuar. Quiser entra na justiça, amigo. Eu vou continuar fazendo a minha política. Quem entra 1%, eles vão continuar. Para eles é muito mais vantajoso. Ao invés de mudar, alterar a cláusula contratual, tirando a capitalização, eles ganham muito mais com isso, mantendo os encargos abusivos. Como são poucas pessoas que recorrem à justiça, aquilo que eu falo, teoria do dano eficiente. Então, nós trabalhamos em cima dessa teoria. Então, o advogado que vai passar toda a instrução para o cliente, para meu amigo, a chance, a probabilidade de fechar um acordo é muito grande, em função porque você faz parte de um grupo anêmico que entra na justiça. Agora, se todos entrassem, talvez mudaria essa política. Como entra gato pingado, o que a senhora falou é perfeito. As pessoas não têm o hábito de questionar. Simplesmente, muitos não conhecem, né? Não conhecem a lei, a maioria não conhece, e aqueles que não conhecem
se dá o luxo de não entrar na justiça. São poucos que entram.